Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje o nosso convidado veio do Rio de Janeiro para nos visitar. Está de passagem por Cascavel, mas aproveitou e a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre compliance e sobre a Anacrim. Presidente de duas instituições extremamente importantes, o Instituto Brasileiro de Compliance e a Anacrim, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal. Dr. James Walker Jr., seja bem-vindo. Obrigado, Juliette, um prazer estar aqui com você, falar com o seu público, é uma alegria estar aqui hoje com vocês, vindo do Rio de Janeiro, de passagem, como você falou, mas fazendo esse pit stop aqui para falar com o teu público, com você, que é muito gentil. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Bom, a gente tem uma lista extensa das atividades e das ações que você, vamos tomar a liberdade para chamá-lo de você, por favor, desenvolve. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Instituto Brasileiro de Compliance, porque a gente tem falado muito sobre o compliance, sobre o estar em conformidade. Pegou no Brasil? O compliance já é um caminho sem volta? Olha, é até curioso, não vou dizer que é uma coincidência, mas é curioso você tocar nesse assunto hoje aqui comigo, porque eu vinha para cá e o diretor de um banco do Rio de Janeiro fazia contato comigo, dizendo o seguinte: olha, nós estamos com problemas sérios, porque começamos a operar numa área internacional, é um banco pequeno, não é um banco, embora esteja no sistema financeiro nacional, inserido no sistema e dentro do guarda-chuva do Banco Central, mas é um banco que está iniciando as suas atividades e ele começa agora a operar internacionalmente com dólar a cabo, com empréstimos internacionais. De repente ele sofre uma trava. As operações do banco são travadas. Por quê? Porque ele descuidou da área de compliance. O que você perguntou faz todo sentido, é uma pergunta muito pertinente. Se o compliance pegou ou não pegou no Brasil. Acontece o seguinte, comecei a estudar o compliance de 14, 15 anos atrás, numa especialização que eu fiz em Nova York. E as pessoas, naquele momento, 14, 15 anos atrás, ficavam absolutamente estarrecidas como os brasileiros não conheciam compliance, inclusive eu. Eu não conhecia compliance 14, 15 anos atrás, um pouco antes da AP 470, o mensalão. Então, o que aconteceu de lá para cá? Nós tivemos que empurrar o compliance garganta abaixo do brasileiro, primeiro através de uma lei, que é a Lei Brasileira Anticorrupção, que é a 12846 de 2013. E olha, Ju, ela é de 2013, porque em 2014, só por um motivo, porque em 2014 nós teríamos a Copa do Mundo Brasil. Sim. Todos os patrocinadores internacionais, a partir da FIFA, né? A FIFA organizando tudo, mas a Nike, a McDonald's, a Coca-Cola, diziam o seguinte para o governo brasileiro: não vai ter Copa não. Não vai ter Copa porque vocês não têm compliance. Forçou-se então a toque de caixa, a promulgação da 12846, que é a Lei Brasileira Anticorrupção. Passou a Copa do Mundo, 2 anos sem nenhum tipo de aplicabilidade, zero aplicabilidade dessa lei no Brasil. Só que em 2016 nós tínhamos outro grande evento, que era a Olimpíada. Então, e aí os mesmos patrocinadores voltam para o governo brasileiro e dizem o seguinte: vocês nos enrolaram, fizeram uma lei literalmente para inglês ver, que era a 12846 de 2013. O que aconteceu? Forçosamente veio o decreto regulamentador, o 8.420 de 2015, daquela lei 12846. De lá para cá, tudo ficou dormitando no Brasil relativamente ao compliance. As grandes empresas precisam do compliance, primeiro para a relação com o setor bancário. Segundo, que quem exporta, se não tiver compliance, não exporta, tranca a porta fica trancada. Quem segue esse caminho de média para grande empresa precisa de compliance. Quem se relaciona com empresas do exterior precisa de compliance. E no Brasil? No Brasil a coisa fica meio parada porque o governo não faz andar, justamente porque há sim uma cultura de corrupção instalada no Brasil, é endêmica do Brasil. Infelizmente eu sou brasileiro e não se faz andar. Agora, ao final do governo Bolsonaro, aquele decreto que eu citei originalmente, 8.420, foi revogado, entrou no lugar dele um novo decreto, que essa é uma esperança de fazer a coisa andar, que é o decreto 11.129, falando para o seu público, que eu sei que anota, que é interessadíssimo, 11.129 de 2022, que entrou no lugar desse decreto anterior. Penso que agora as coisas comecem a andar.
Para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, a região tem uma política muito forte de exportação, né, pautada no agronegócio. Para quem está nos ouvindo nesse momento, qual é o que de prático traz o compliance dentro de uma entidade, de uma instituição, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação? Compliance é sistema de gestão de integridade, né? O compliance não é tão somente, isso é um pensamento um pouco lá de trás, do início da ideia de compliance no Brasil, né? Porque eu falei da lei brasileira anticorrupção, que é de 2013, a lei americana anticorrupção, ou seja, o sistema deles de compliance, a lei americana, que é o FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, é de 1977. Nossa. O que acontecia entre 77 e 2013, que lá eles já estavam voando com o compliance, e aqui a gente não tinha nem percepção do que é. Relativamente ao agro, às ideias do agronegócio, aos estados que têm uma pegada econômica voltada para o agronegócio, eu penso ser absolutamente fundamental e inadiável a implantação de sistemas de compliance dentro das estruturas corporativas do agronegócio. Por quê? Primeiro que para se relacionar com empresas do exterior, fazer a exportação, todas as empresas americanas ou que sejam listadas na Bolsa de Nova York, elas são submetidas ao FCPA e não podem operar internacionalmente se não tiverem sistema de gestão de integridade, que é compliance. Segundo, que as empresas que abrem ou negociam com capital em bolsa precisam ter compliance. É uma regra do Banco Central americano, é uma regra do sistema de justiça americano e é uma regra agora também brasileira, uma norma brasileira. Então, eu acho fundamental, pelo menos do ponto de vista normativo, mas do ponto de vista prático, que eu acho que é muito mais a tua pergunta, dizer o seguinte: quando alguém que gerencia agronegócio, né, que está à frente da direção de um agronegócio, ele faz com que o seu sistema corporativo seja regido ou regulado por regras de compliance, primeiro, ele cria um diferencial de mercado para o negócio dele, porque ele vai ter num confronto de perspectivas mercadológicas da empresa dele com uma outra empresa nacional para exportar, se ele já tiver compliance e a outra não, ele está um passo à frente no sistema internacional. E segundo, num momento próximo, o Brasil vai começar a caminhar com regras de compliance. E o que dizem as regras de compliance? Para você contratar com a administração pública, é necessário ter compliance. Vou citar uma lei do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas no Rio de Janeiro nós temos uma lei estadual, Lei 7753 de 2017. Essa lei ela é reproduzida em quase todos os estados. Não posso assegurar, não vou dar uma informação sem checar para o seu público, mas quase todos os estados têm. Eu não sei se aqui no Paraná tem. Lei do Rio de Janeiro, 7753 de 2017. O que diz o artigo 1º? Todas as empresas que quiserem contratar, ou seja, daqui para frente contratar, ou seguir contratando, ou seja, já tinha um contrato, quer continuar contratando com a administração pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tem que ter sistema de compliance. Não existe mais possibilidade. Mas você vai. Aí a tua pergunta primeira, Ju. Tá, James, pegou ou não pegou? Por que não avança? Porque o próprio Estado, entendedor de que se isso realmente se implanta no Brasil, as possibilidades vão se limitar muito. Que possibilidades? Possibilidades escusas. Muita gente não quer. É difícil, né? É difícil. E eu vou voltar um pouquinho para a questão do agro, porque aqui, a Claro. gente tem no Paraná Claro. as maiores cooperativas do Brasil no segmento agro. E como que a gente pode falar em compliance, em governança, com presidentes de cooperativas que estão há 50 anos na função? Não existe uma rotatividade. E aí? Mas da mesma forma que ele saiu do carro de boi e hoje ele tem, é da mesma forma, a mentalidade, a ideia, a cultura é exatamente essa. Da mesma forma que ele saiu de uma cultura de agronegócio ancestral, de carro de boi, foi evoluindo, passou por carroça, passou por trator, hoje ele tem maquinário e tem avião a jato rodando por aqui o tempo todo. Da mesma forma, a tecnologia vem e ao lado e na lateralidade da tecnologia vem a regulação e a regulamentação dessas novas ideias, dessas novas culturas. Então, falar, por exemplo, para o gestor, para o gerente de uma cooperativa, o que significa compliance para ele, e aí a gente tem que
tirar um pouco o peso da americanização, né? Muito termo em inglês, justamente porque tem pouca gente escrevendo sobre compliance, tem pouca produção acadêmica de compliance no Brasil. Eu tento escrever alguma coisa, tem 2 livros publicados na área, eu tento tirar um pouco a americanização, porque tudo é now your client, follow the money, é só termo em inglês. Tem que tirar um pouco para chegar mais na raiz do brasileiro, chegar mais dentro do nosso povo. Esse é um fator muito importante. Mas, assim, primeira coisa que tem que fazer é dar acesso ao conhecimento geral de compliance. Ou seja, as pessoas, é um termo em inglês aí, os stakeholders, aqueles que giram em torno do negócio, aqueles que têm interesse no negócio e querem que o negócio voe cada vez mais. Esses stakeholders, esses gestores que orbitam o negócio, eles têm que pegar essas pessoas e fazer uma apresentação. Muito prazer, eu sou o compliance, prazer. Apresentar para eles esse modelo de gestão de integridade que faz com que eles possam avançar cada vez mais. Vai chegar um momento que na própria tomada de recursos com a administração pública, com o governo, isso vai ser um fator impeditivo. Vai chegar um momento que na própria relação negocial com empresas do exterior, isso vai ser impeditivo. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? O fato de não se ter compliance, de não se ter um sistema de gestão de integridade. E olha, para finalizar essa ideia, sistema de gestão de integridade, eu comecei a falar, mas não terminei, não é só sistema anticorrupção não, tá? O sistema de gestão de integridade, ele faz um controle de tudo, absolutamente tudo, que não, agora são termos sinônimos, não conformidade ou desconformidade. Eu vou dar um exemplo que o Brasil todo assistiu e que vem de regras de compliance. Na Rede Globo nós tivemos um escândalo gigantesco, rodou o Brasil todo, de assédio sexual. Sim. Uma pessoa teria assediado uma outra comediante, De onde surgiu isso? Justamente foi o sistema de compliance da Rede Globo que detectou através de um dos pilares, porque o sistema de compliance ele é alicerçado em pilares que variam de 5 a 9. Um dos pilares obrigatórios, dentre esses 5 ou dentre esses 9, é que a instituição, seja qual for, a empresa, ela tenha um canal de denúncia. Para se denunciar tudo aquilo que as pessoas têm medo de denunciar, que não falam, para colocar às claras e na mesa tudo o que é necessário para corrigir a conduta daquela instituição e ela seguir cada vez melhor. Foi assim na Globo. Alguém denunciou, olha, está tendo um caso de assédio aqui. E assim em vários outros lugares. E assim foi na Petrobras, e assim em várias outras empresas. O americano chama de hotline, aqui é canal de denúncia. O canal de denúncia é um principal instrumento para a consecução da transparência no sistema corporativo. Bom, eu espero que daqui a alguns anos a gente volte a conversar e olha, falar, o compliance é uma regra geral no Brasil inteiro, uma realidade. Né? Eu espero efetivamente que daqui a alguns anos a gente possa conversar e a gente chegar nesse diagnóstico. Podemos falar um pouquinho da Anacrim? Devemos falar. Perfeito, então. Qual que é o papel da Anacrim? Bacana. O papel da Anacrim é um papel institucional muito importante para um segmento que hoje sofre as agruras de um sistema penal muito punitivo. Nós vivemos numa sociedade muito punitivista. Hoje a sociedade tem cada vez mais essa característica de punitivismo. As instituições, sobretudo as instituições de sistema de justiça criminal, são muito punitivistas. O Ministério Público, aí não são todos promotores ou procuradores, mas uma parcela significativa. Então, o Ministério Público, as polícias, militar, civil, federal, rodoviária, tem polícia rodoviária botando preso na caçamba e matando asfixiado. Isso é uma faceta do punitivismo. O policial jamais poderia ter uma conduta. Não, eu sou um homem da lei, não vou botar ninguém na caçamba e matar asfixiado. Isso é uma faceta do punitivismo que está arraigado na nossa sociedade. Então, numa sociedade muito punitivista, esse punitivismo tem uma fonte principal, uma fonte primária, a fonte mais poderosa de todas, que é o próprio Estado. O Estado com aquela cara horrorosa, monstruosa, que Hobbes chamava de Leviatã. Thomas Hobbes se referia ao Estado como Leviatã, aquela cara monstruosa que amedrontava o cidadão quando deveria cuidar do cidadão. Nesse contexto, sob essa perspectiva de um Estado extremamente punitivista e uma sociedade que naturalizou
esse punitivismo, a função do advogado criminalista ela se torna absolutamente fundamental. Primeiro, para a consecução e defesa dos direitos e garantias fundamentais, aqueles inscritos na Constituição da República. Então, para a consecução desses direitos, o advogado se coloca na linha de frente da defesa dos direitos, sobretudo os direitos de liberdade e do próprio Estado democrático. Tem sido assim, né? Tem sido assim. E aqui eu me permito, não quero trazer esse debate para a nossa conversa, mas eu me permito fazer aqui, colocar aqui uma metáfora, né, para o seu público. Ora, hoje nós temos um presidente da República. Eu não vou entrar aqui, não tem nenhuma conotação ideológica. Hoje nós temos um presidente da República que é de esquerda. Esse presidente da República só é presidente da República graças a um advogado criminalista. Não fosse, e aí eu não estou entrando na seara se ele é culpado ou se ele não é, mas não fosse a atuação de um advogado criminal para desconstruir tudo que pesava contra ele, ele não teria concorrido à presidência da República. Poxa, então ele veio do Rio para falar aqui do Lula? Não, eu vou falar agora do Bolsonaro. Na mesma medida, há uma série de iniciativas de persecução penal vindo como uma onda lá no horizonte na direção do ex-presidente Bolsonaro. Questões de joias, questões de vacinação, tudo isso ele vai precisar, não é do Superman, do Homem-Aranha, de um médico, ele vai precisar de um advogado ou de uma advogada criminalista. Isso é um direito dele e essas pessoas é que vão alcançar a proteção dos seus direitos e garantias fundamentais. E onde entra a Anacrim nisso tudo? Sempre houve um vácuo de defesa e atuação da Ordem dos Advogados do Brasil em relação à advocacia criminal. Os advogados criminalistas sempre andaram muito sozinhos, sabe? Cada um por si, Deus por todos. E a Anacrim, ela desenvolve um papel institucional absolutamente fundamental de que, primeiro, unir a classe. A Anacrim uniu mulheres e homens criminalistas de norte a sul do Brasil. Uniu efetivamente. Segundo, deu proteção. A Anacrim hoje tem um sistema de proteção que o advogado, se estiver no Acre, se estiver aqui no Paraná, no Rio de Janeiro e São Paulo, se ele tem um problema, ele entra em contato com os nossos canais e imediatamente uma legião de colegas sai em sua defesa. Segundo lugar. Terceiro, a Anacrim abraçou causas de defesa do Estado democrático, causas no campo institucional, em diversas searas, no STJ, no STF, através de amicus curiae. Portanto, a Anacrim ela desenvolve um papel institucional de defesa das liberdades individuais e do Estado democrático que outras instituições não tinham feito até hoje. Portanto, ela assume, a partir daí, um protagonismo no sistema de justiça criminal brasileiro que defere a Anacrim, e isso é uma realidade hoje nacional, defere a Anacrim convites para participar de audiência pública, como foi semana passada, acerca da súmula 231, a convite do ministro Schietti, do STJ, da súmula 231 do STJ. Então a Anacrim estava lá, diversas amicus curiae, sendo referenciada e muito bem mencionada pelos ministros das cortes superiores. Então esse é um papel fundamental da Anacrim hoje para a advocacia, para a sociedade e para o Estado democrático. Então a gente deve reforçar aqui que a associação ela está a serviço da defesa do cumprimento da lei, dos profissionais e não de práticas criminosas, né? Porque muita gente vai dizer, mas estão defendendo um bandido, né? Isso tem que ficar muito claro, né, para a sociedade. Isso é fundamental. Da lei, né? Ju, o que você está fazendo aqui é prestar um serviço à nossa classe. Quero te agradecer aqui de público. Essa tua pergunta compara-se a prestar um serviço à nossa classe toda vez que alguém nos dá um microfone e nos permite voz e fala para um grande público relativamente a isso. Hoje o que se faz na sociedade é a comparação, a simbiose, a mistura, a confusão entre o advogado criminal e o cliente, ou aquilo que o cliente está sendo acusado. Primeiro que muitas vezes a pessoa pode ser inocente, né? Segundo que, seja ela inocente ou não, está na Constituição que ela tem direito a uma defesa. E essa defesa é uma defesa técnica, não pode ser qualquer tipo de defesa. E é o advogado ou advogada criminalista que deve desempenhar esse papel, principalmente. Nós temos as defensorias públicas, que fazem um trabalho extraordinário, mas que são muito limitadas, seja pelo número de defensores. Sim. Há estados que até pouco tempo não tinham defensoria pública.
Alguns estados da federação, então, não conseguem suprir essa demanda. E o fato é que o advogado ou advogada criminalista não defende a pessoa, defende o direito de defesa, o direito de ser defendido perante um Estado acusador. Do outro lado, existe um Ministério Público forte, preparado, aparelhado para acusar seja quem for. E daqui do outro lado tem um cidadão se defendendo. E aqui, mais uma vez, relativamente à metáfora dos presidentes, não entrei na questão da culpa. Aqui é a mesma coisa. Pouco me importa se quem eu defendo é culpado ou inocente. Me importa, sim, que ele tem direito à defesa por força de Constituição, senão ele não pode ser acusado. E aqui vale mais uma metáfora. A sociedade não se acostumou a fazer esse tipo de comparação com o médico. Se um traficante, acusado da traficância ali na esquina, leva um tiro e vai para o hospital, o médico, sem qualquer problema, ele opera, retira a bala, faz sutura, faz todo o trabalho. Ninguém quer invadir, ninguém diz que isso é médico bandido, médico de bandido, ninguém faz isso. Com o advogado, sim. O advogado está fazendo exatamente a mesma coisa. Está dando um tratamento. Um deu um tratamento físico no campo da saúde, o outro dá um tratamento jurídico, porque o Estado impõe que, para aquela pessoa ser acusada, seja de qual crime for, do mais grave crime, ela precisa ser igualmente defendida. É aqui que entra a advocacia criminal. Perfeito. Eu sei que seus horários estão bem espremidos para que a gente possa encerrar. Tem um assunto que reflete muito na nossa região, porque nós temos a Penitenciária Federal de Catanduvas, que é muito próxima daqui, e tem uma discussão, um debate muito intenso sobre o fim das visitas íntimas com contato físico nos presídios federais. O estado de Goiás passou a adotar também nos presídios estaduais, né? E a Anacrim, ela assinou, né, como amicus curiae, né, uma ADPF que acabou sendo arquivada há poucos dias, porque se tratava de uma portaria e não da lei anticrime propriamente dito, né? A Anacrim deve se pronunciar, ou deve recorrer, ou deve buscar alguma alternativa para essa situação? A Anacrim vai seguir no campo da legalidade, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para a consecução desses objetivos, né, da manutenção da visita íntima, porque é fundamental que a sociedade reflita sobre o que eu vou colocar agora. A pessoa que é recolhida à prisão, ela não é jogada ali para nunca mais voltar. Aquilo não é um buraco sem fim. Ela vai e ela volta. Não existe prisão perpétua no Brasil. Ela vai e necessariamente ela volta. E eu acho que já passou do tempo, já passou do momento de nós entendermos que cada cidadão ele é regido por um estado mental, por um estado psíquico, que deve estar minimamente de acordo com a psique média da sociedade. Nós tivemos um episódio recente, 2, aliás, de policiais entrando em delegacia e matando seus colegas justamente porque estavam absolutamente fora dos seus estados mentais regulares. Isso é o que vai acontecer com todo mundo que fica preso, com a pior comida do mundo, com o pior espaço do mundo, fazendo as suas necessidades em um lugarzinho que o cidadão comum não sabe o que é, que nós lá chamamos de boca do boi, muitas vezes sofrendo agressões físicas, as agressões morais são permanentes, e aí não podendo ter sequer o contato com o seu ente querido, um contato mais próximo, mais íntimo, o homem com a sua esposa, a esposa com o seu marido, porque, veja, isso é da natureza humana. Isso é uma necessidade, inclusive, fisiológica. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria medicina. Homens e mulheres têm necessidades fisiológicas. Então nós suspendemos a necessidade fisiológica daquele cidadão enquanto ele estiver preso por 15 anos. Experimenta suspender também uma outra necessidade fisiológica dele. Beber água, por exemplo. Essa pode, essa não pode. Então, são essas questões. Isso é um recrudescimento próprio daquilo que eu falei aqui no início. A sociedade está muito punitivista. Isso não é impor pena no âmbito da civilidade a ninguém. Isso é vingança, isso é vendetta. Isso é impor uma vingança. Se alguém fez um mal na sociedade, eu quero me vingar, vou jogar em Catanduva, não vai ter direito a nada, visita íntima, pior comida. Agora, o que essas pessoas esquecem é o seguinte: daquele sobrinho que fumou uma maconha, daquela sobrinha, daquela prima que atropelou alguém e matou. Ou seja, só existe um pecado no mundo que não tem absolvição: o teu, porque para os nossos sempre haverá.
você falou sobre os seus livros. Poderia falar um pouquinho dos 2 títulos que foram publicados, um sobre compliance e um sobre direito criminal? Sim, então, como a gente começou falando de compliance aqui, foi até o meu último livro publicado, Compliance Criminal, fala do compliance na esfera criminal. Então ele tem 3 títulos fundamentais o livro: Compliance Criminal, lavagem de dinheiro, porque vem como corolário, vem como, né, o rolo compressor que passa no compliance é a lavagem de dinheiro. Quem está na corrupção pega o dinheiro da corrupção e joga na lavagem de dinheiro. Então ele é compliance criminal, lavagem de dinheiro e terrorismo transnacional. Ele é objeto de pesquisa, estudo muito intenso que eu fiz na Universidade de Lisboa, a Autônoma de Lisboa, por ocasião do meu mestrado e doutorado que eu desenvolvi por lá. Esse livro tem um prefácio muito interessante de um querido amigo, o professor Geraldo Prado, desembargador aposentado lá do Rio de Janeiro, e é um livro que está em vias de sair já a 2ª edição. O outro livro que você mencionou, que é o Direito Penal Tributário, né? Uma visão garantista da unicidade do injusto penal tributário, esse é o título do livro. É um livro que fala de direito penal tributário, que fala do sistema financeiro nacional, dos crimes contra o sistema financeiro nacional, daquilo tudo que você viu e todo mundo aqui viu na Lava Jato, dos crimes contra a ordem tributária, contra a ordem financeira, dos crimes de sonegação, da corrupção para maquiar, ou maquiando também uma sonegação, aí partindo para a lavagem. Então esse é um livro muito completo, um livro de 600 páginas, e esse livro particularmente me dá muito orgulho porque ele está recomendado como bibliografia obrigatória lá no STJ e no STF. Por isso me traz muito orgulho e já foi mencionado em algumas decisões dos ministros das Cortes Superiores. Que legal. E quem quiser ter acesso a eles, pode comprar? Tem alguma plataforma que faz essa comercialização? Eles estão aí na Amazon direto, mas na plataforma da minha editora, que é a Deplácido. Entra na Deplácido e eles mandam para todos os lugares do Brasil e eu mando uma dedicatória para vocês. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aos nossos estúdios. Quando voltar a Cascavel, está convidado de novo para a gente conversar sobre outros assuntos e nos aprofundarmos também nesses que a gente já tocou hoje. Obrigada. Eu que agradeço, além de um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você e com o seu público. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau.